Vocês estão me ouvindo? Se for verdade, se houve um crime dessa natureza e empossaram um presidente da República de forma mentirosa, olha, a coisa vai pegar fogo no nosso país. Vocês estão entendendo quando eu falo, então, que seria o maior escândalo que já aconteceu na história do Brasil, desde a República? Tal situação exigiria uma investigação imediata, aprofundada por parte das autoridades, inclusive as Forças Armadas. Olha, desembargadores me pediram para colocar, mais de um desembargador, Cury, coloca. Militares de todas as patentes e graduados me pediram para colocar. O Exército não tem como não intervir. Curta, comente e compartilhe. E se as informações que estão surgindo, principalmente do senador Doval, forem verdadeiras? O que é que isso pode causar no Brasil? E se elas não forem verdadeiras? Se forem apenas tiro de festim, se for apenas o soar do símbolo, né? Do sino, aquela pancada que só faz barulho, o que é que pode acontecer no Brasil? Eu já quero adiantar a vocês que, se forem verdadeiras, as informações que o Doval diz possuir será o maior evento da história do Brasil desde a proclamação da República. Um governo que assumiu de forma mentirosa, se forem verdadeiras, as consequências serão colocar uma roupa no avesso. O que acontece se as informações do senador Marcos Doval forem verdadeiras? O que nós vamos dizer aqui para vocês agora é após nós termos consultados, né, juristas, nós consultamos cientistas políticos e viemos conversar com vocês. O senador Marcos Doval, ele afirma que tem provas de que as eleições brasileiras de 2022 foram manipuladas, e que ele está fazendo um vídeo agora e vai jogar tudo no ventilador. Se essas acusações forem verdadeiras, estamos diante de um dos maiores escândalos políticos da história do Brasil. Isso significa que, sendo verdadeiro, a integridade do processo eleitoral brasileiro foi comprometida, questionando a legitimidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tal situação exigiria uma investigação imediata, aprofundada por parte das autoridades, inclusive as Forças Armadas. A confiança pública no sistema democrático estaria em jogo e medidas drásticas seriam necessárias para restaurar, se é que ainda existe alguma fé na democracia. Gente, é importante que vocês saibam o que poderia acontecer. Então, em forma de ação popular, a população brasileira, principalmente a conservadora e de direita, frente ao escândalo, né, de mentira, entendeu? Aquela palavrinha que eu não posso usar, eleitoral, poderia se mobilizar por meio de manifestações públicas. Essas manifestações serviriam como um meio de pressão pública por transparência, por justiça, por tudo que esse governo está fazendo conosco, mostrando descontentamento popular e exigindo respostas rápidas e eficazes. E as Forças Armadas, coronel? O senhor não vai falar? Vou falar. As Forças Armadas, que têm como um dos seus papéis constitucionais a defesa da Constituição e da estabilidade democrática, elas deverão ser chamadas para garantir a ordem pública, porque serão milhões e milhões de brasileiros que poderão ir às ruas se manifestar, e eles têm que garantir, né, a segurança dessas pessoas que estão, por demais, desconfiadas pelo que eles fizeram no 8 de janeiro, tá? E em outros momentos, que eu não quero comentar aqui, vocês já sabem. Então, elas teriam que agir dentro dos limites constitucionais, evitando intervenções, provavelmente, como eles sempre fazem, diretas na política, tá? Mas focando na manutenção da lei da ordem. Os deputados teriam que fazer o quê? A Câmara dos Deputados
teria que iniciar um processo de investigação detalhado. Isso incluiria sessões para interrogar os envolvidos, solicitar documentos e outras provas, tá? E trabalhar em conjunto com outras entidades governamentais. Por exemplo, o Senado Federal, que teria, além de apoiar as investigações, abrir um processo de impeachment, haja vista as informações que o Doval está para trazer de um determinado ministro que era, então, na época, o que presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Senado Federal teria essa responsabilidade de analisar as implicações políticas das revelações e, dependendo dos resultados, poderia proceder com ações como a instauração, como eu acabei de falar, de um processo de impeachment. Você me perguntaria, sem muita papa na língua, se as informações forem verdadeiras, coronel, como é que fica o Alexandre de Moraes? Se elas forem verdadeiras, envolvendo diretamente Alexandre de Moraes nisso, em atividades ilegais, isso poderia ter implicações definitivas em sua carreira e posição no Supremo Tribunal Federal. No entanto, para que Alexandre de Moraes fosse efetivamente afastado do seu cargo, seriam necessárias ações legais formais e uma investigação rigorosa para provar qualquer ato ilícito com o que está surgindo. Vocês estão entendendo quando eu falo, então, que seria o maior escândalo que já aconteceu na história do Brasil, desde a República? Então, normalmente, o processo para afastar um ministro do Supremo Tribunal Federal, gente, envolve acusações formais, investigações e possivelmente um processo de impeachment, repito, que teria de ser aprovado pelo Senado Federal. Os senadores aprovariam isso? Sim, com as manifestações populares nas ruas. Então você faz parte desse momento da história. Não fuja caso hajam manifestações populares, tá? O processo é complexo, requer uma maioria qualificada para sua aprovação lá no Senado, e assim não basta alegar, tem que provar, tá, que isso realmente aconteceu e que ele tem que ser punido por isso. O que mais aconteceria, coronel? O papel da imprensa. A imprensa teria o papel crítico de informar o público, queira ou não queira, recebendo dinheiro ou não do governo. Teria que fornecer análises detalhadas e vigilância constante dos desenvolvimentos do caso. Não estão fazendo nada até agora. Apenas as mídias sociais estão explodindo, estão fervendo. Um jornalismo investigativo, seja ele qual fosse, o Alexandre Garcia ou qualquer outro, seria essencial para desvendar todas as camadas da alegada mentira. Aquela palavrinha que a gente não pode usar. Não encontraram isso, tá? Eu não posso falar. A mentira. Mantendo o público informado. E os tribunais no Brasil, o que teriam que fazer? Especialmente o Tribunal Superior Eleitoral teria a tarefa de analisar as provas apresentadas e determinar a veracidade das alegações, tá? Se houve ou não mentira. Estou entendendo a palavrinha mentira, né? Eu não posso falar aqui, que os militares dizem que não encontraram aquela nas eleições. Caso confirmadas, os tribunais poderiam ordenar prisões de envolvidos em atividades ilegais e, dependendo da extensão, tá certo, do que foi informado, até mesmo anular o resultado das eleições. E como seria isso, coronel? Se as provas forem robustas e significativas, que nem o Doval está falando, ao ponto de alterar o resultado das eleições, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito, poderia e deveria ser anulado. Nesse cenário, conforme a legislação eleitoral, poderiam ser convocadas novas eleições. Interinamente, tá? E infelizmente também para nós, o presidente da Câmara dos Deputados assumiria o governo até que novas eleições fossem realizadas, tá? Gente, e se as informações não forem verdadeiras? Se Marcos Doval for desmentido, não somente ele, como todos os outros, né, que estão pregando isso agora, se essas acusações não forem verdadeiras, parte da população que inicialmente acreditou nessas alegações, inclusive eu, vai se sentir enganada e vai perder a confiança naqueles que promoveram essas informações. Isso poderia levar a uma procura
por maior responsabilidade e integridade desses políticos, tá? E jornalistas e tudo mais. A população também poderia se manifestar exigindo transparência e ética na política. E as Forças Armadas, coronel, elas continuariam em seu papel constitucional de não intervir na política com esses atuais líderes que lá estão, mantendo foco na segurança e estabilidade nacionais, evitando se envolver diretamente nas consequências políticas das alegações. A Câmara dos Deputados, o que faria? Poderia considerar a necessidade de medidas disciplinares ou até mesmo de censura ao senador, tá? Dependendo das circunstâncias e da gravidade criada por suas declarações infundadas. O Senado Federal poderia revisar seus procedimentos internos para evitar que acusações sem fundamento ganhem tanta atenção e causem distúrbios políticos e sociais, caso elas não sejam verdadeiras, buscando fortalecer os mecanismos de verificação de fatos antes que declarações sejam feitas publicamente. E a imprensa, ela vai deitar e rolar, né? Teria a responsabilidade também de cobrir a revelação das informações como falsas, esclarecendo o público sobre o desdobramento e a falta de evidências por trás das alegações. Isso seria essencial para restaurar a confiança pública na mídia, né, que eles vão fazer isso mesmo, vão deitar e rolar, e nas informações veiculadas. E os tribunais, coronel, particularmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, poderiam ser solicitados a avaliar as implicações legais se forem falsas as alegações, tá? Incluindo a possibilidade de sanções contra o senador por disseminar informações que poderiam incitar a desordem pública. Marcos Doval poderia enfrentar sérias repercussões legais e políticas, incluindo processos por desinformação e difamação, além de enfrentar a desaprovação tanto de colegas quanto do público. Sua carreira política poderia ser seriamente prejudicada e ele poderia perder influência e credibilidade, tá? Então, gente, nós estamos agora diante de uma situação gravíssima, na qual eu peço a você as orações, as preces, porque o povo brasileiro parece que ainda não entendeu que os ventos estão mudando e isso pode trazer consequências gravíssimas para o seu país, que também é o meu país. Por favor, pegue essas informações que nós preparamos com tanto carinho para você, avisando já do que pode acontecer. Eu não minto para vocês. Curta, comente, compartilhe, divulgue, inscreva-se no canal. Esse canal teria o maior orgulho de ter a sua inscrição aqui. Eu quero que você preste bastante atenção no vídeo que eu estou agora para soltar para você. Se for verdade o que o senador Marcos Doval está declarando nesse vídeo, muitas prisões podem acontecer no Brasil. Não somente isso, mas as eleições de 2022 estarão debaixo de uma investigação, inclusive internacional. A prisão de um determinado ministro aqui do Brasil pode ocorrer e as Forças Armadas não terão outra alternativa a não ser intervir nos poderes da República. Por favor, preste bastante atenção. Eu não acredito que um senador esteja brincando. Então, depois de nós nos reunirmos e conversarmos, não é possível. Ou esse senador realmente tem o que ele está falando, ou ele endoidou. Então, nós decidimos colocar, porque o pessoal que segue o Doval insistiu muito com o Grupo B38. Para que nós publicássemos o que vocês vão ver agora. Okay? E eu estou dizendo a vocês, se for verdade, ele inclui o Tribunal Superior Eleitoral, com a presidência de Alexandre de Moraes, um grupo de jornalistas investigativos, o grupo do SIT, envolve a Rede Globo. Olha, essa mensagem, embora curta, ele diz
eu vou colocar agora um vídeo com página por página das provas do que vocês fizeram. Então, eu não acredito que um senador esteja brincando. Por isso eu vou publicar o vídeo para você. Bom, assista aí o Marcos Doval. Breaking news right now. Brasil, hoje dia 8 de fevereiro de 2025. Estou fazendo esse vídeo rápido porque nós estamos fazendo a edição para mostrar para vocês e provar para vocês que as nossas eleições de 2022 foram de fato manipuladas, violadas, roubadas de nós. Então aqui as provas. Não adianta a USAID tirar do ar, porque o site deles já saiu do ar, mas o documento já estava comigo há muito tempo, colocando aqui toda a estratégia de como eles iriam fazer a manipulação das eleições no Brasil. Com conivência de quem? Está aqui. Superior Tribunal Eleitoral. Quem que presidia na época? Alexandre de Moraes. Está aqui, ó, tudo, todas as provas. Enquanto Elon Musk, Trump, Marco Rubio estão devastando a USAID de tudo que cometeram de ilegalidade pelo mundo, eles me autorizaram a divulgar aqui para o Brasil sobre as nossas eleições. Elas foram fraudadas. A nossa democracia foi violada, cometeram crime contra a nossa democracia. Tá nisso o STE, Superior Tribunal Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes, o grupo USAID, esse grupo do governo americano ligado ao Biden, ao ex-presidente Joe Biden, ao grupo da Associação dos Repórteres Investigativos, dos Jornalistas Investigativos, e também não poderia faltar o Grupo Globo, através do Fato ou Fake. Todos eles trabalhando para poder botar um preso na presidência do Brasil. Estão pagando agora o que vocês fizeram. O Brasil está pagando o que vocês fizeram, seus irresponsáveis. E agora esperem, porque eu estou editando o vídeo e colocando página por página, mostrando o crime que vocês cometeram. Espalhe esse vídeo. Aqui é o senador Marcos Doval e fique atento com o próximo vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, se for verdade o que o Doval está falando, vai ter uma verdadeira massa de seres humanos de direita no meio da rua. O exército não tem como não intervir. Vocês estão me ouvindo? Se for verdade, se houve um crime dessa natureza e empossaram um presidente da República de forma mentirosa, olha, a coisa vai pegar fogo no nosso país. Foi por isso, então, acreditando no Marcos Doval, que nós estamos colocando o vídeo dele no grupo B38, tá? Olha, desembargadores me pediram para colocar, mais de um desembargador, Cury coloca. Militares de todas as patentes e graduados me pediram para colocar. 2 deputados me pediram para colocar esse vídeo no ar para vocês. E muitas pessoas que seguem o Doval. Tá? Então, se for verdade o que o Doval está falando, acabou. Tá? Vai ser aquilo no ventilador. Esse vídeo do Doval é seríssimo. É seríssimo. Ele disse que foi autorizado a colocar esses documentos no ar e a equipe dele está montando um vídeo, página por página, para denunciar o que o ministro Alexandre, o Tribunal Superior, a Rede Globo, o grupo de jornalistas investigativos, ou o USAID, estão fazendo com o Brasil. Então, vamos pedir pela vida do Marcos Doval. Você aí agora, a partir de agora, faça as suas orações e as suas preces, pedindo para livrarem o Doval de algum tipo de atentado. Eu não acredito que o Doval esteja de brincadeira. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão me entendendo? Eu não acredito que o Doval esteja de brincadeira.
Eu acho que ele está falando a verdade. Vamos pedir pela vida dele a partir de agora. Espalhe esse vídeo, tá? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para nos ajudar. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.